Constantino era um governante de grande importância histórica e sempre foi uma figura controversa. As flutuações na reputação de Constantino refletem a natureza das fontes antigas do seu reinado. Estas são abundantes e detalhadas, mas foram fortemente influenciadas pela propaganda oficial do período e são muitas vezes unilaterais. Não há história de sobreviventes ou biografias que lidaram com a vida de Constantino e do Estado. Os mais próximos subsídios são o livro A Vida de Constantino, de Eusébio de Cesareia, e a do anônimo Origo Constantini, que é uma obra de data incerta. Origo concentra-se em acontecimentos militares e políticos, em detrimento de assuntos culturais e religiosos. Já Eusébio traz uma biografia que procura exaltar virtudes morais e religiosas de Constantino, criando assim uma tendenciosa imagem positiva de Constantino, que os historiadores modernos veem frequentemente contestando a sua confiabilidade. Constantino I, ou Constantino o Grande, foi conhecido como o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo. Ele que proibiu os cultos pagãos no início do século IV, fato que fez seu nome entrar para a história. Podemos enxergar a atitude de Constantino como parte de uma jornada política relevante durante a crise do Império Romano. A própria presença dinâmica de Constantino modelou a Igreja do século IV, modelo que ela adotou daí em diante. Não temos dúvida que ele era um mestre do poder e da política, e a Igreja aprendeu a usar essas ferramentas. Mas será que a visão de Constantino foi autêntica, ou ele foi apenas um oportunista, que usou o cristianismo para benefício próprio? Aliás, digamos de passagem, isso não é tão descomum assim. Somente Deus conhece a alma do homem. Embora tenha falhado na demonstração de sua fé em várias ocasiões, o imperador certamente assumiu um interesse ativo no cristianismo que professava, chegando até mesmo a correr risco pessoal em vários momentos da sua vida. É certo que Deus usou Constantino para fazer com que as coisas acontecessem para a igreja cristã. O imperador afirmou e assegurou a tolerância oficial à fé. Assim, a batalha contra a perseguição romana foi vencida, em certo sentido, não na Ponte Milvia, mas nas arenas em que os cristãos entraram para enfrentar bravamente a morte. Mas antes de continuarmos, gostaria de lhe pedir que você se inscrevesse no canal, curtisse esse vídeo e compartilhasse ele com seus irmãos e irmãs para nos ajudar a crescer mais ainda para a glória de Deus. E também, se você quiser ajudar o canal, torne-se membro do canal, pois tudo isso ajuda demais. Antes da sua conversão ao cristianismo, Constantino era devoto do panteão latino, autodeclarado descendente de Hércules, até se identificar com o culto a Mitra. Bom, Mitra é uma divindade da sabedoria, dos contratos e da guerra na mitologia indo-ariana da Índia, Pérsia e Anatólia. Mas continuando. Num cenário em que o império estava dividido numa tetrarquia, que eram 2 Césares em cada império oriental e ocidental, Constantino lutava tentando retomar a monarquia clássica. Uma guerra entre imperadores teve início após a morte do pai de Constantino, Constâncio, cujo principal general era Galério.
Uma disputa de poder interna no Império Ocidental se deu entre César, sucessor legítimo, porque segundo o novo regime, caso o imperador morresse, quem deveria assumir era o seu César, que era uma espécie de vice-liderança do império. E César disputou contra Constantino, que foi concebido Augusto pelo exército. Nesse conflito, entrou também em disputa o Império Oriental, com o imperador Maxêncio e seu César Licínio. Quando Galério morreu, Constantino assumiu oficialmente o império sem a aceitação de Maxêncio. Então a guerra entre os impérios continuou. E em meio ao cenário caótico, o imperador do Ocidente teria sonhado. Segundo contam, teria sido Jesus a aparecer com uma cruz que retratava os dizeres: sob esse signo vencerás. Constantino mandou que todos os soldados pintassem os símbolos cristãos em seus escudos. E eles acabaram vencendo a guerra. Com a vitória, Constantino passou a se interessar pelo cristianismo. Até esse ponto, a conversão do imperador ainda competia ao seu escopo pessoal. Ao mesmo tempo, a ação acabou tendo um papel diplomático relevante, irmãos. Se aproximando do então imperador oriental Licínio em 313, Constantino declarou o fim da perseguição aos cristãos no famoso Edito de Milão. A atitude fez com que o imperador fosse bem visto pela vertente. Assim, Constantino se aproximou cada vez mais do Império do Oriente, até ordenar a morte de Licínio e reunificar os poderes de Roma. Em 325, irmãos, ele convocou o Concílio de Nicéia, onde foi organizado o primeiro encontro ecumênico da história da Igreja. Lá foram reunidos importantes bispos do cristianismo primitivo para a reformulação e estruturação do dogma dos adoradores de Cristo. Foram tratados temas como datas, a canonização da Bíblia, políticas oficiais de batismo e de conversão, além de outros temas relevantes. Sua relevância geopolítica foi gigantesca. Esse primeiro concílio em Nicéia, irmãos, foi muito importante não apenas para a formulação da doutrina cristã, mas como o primeiro exemplo de césaropapismo, que foi um fenômeno que vigorou no Império Bizantino e consistia na convergência do poder político e religioso na figura do imperador. A conversão religiosa foi também o primeiro passo para o desenvolvimento da fé em Cristo enquanto igreja, um processo longo e descontínuo. Por fim, seu legado possibilitou que em 380, o então imperador Teodósio I declarasse o cristianismo a religião oficial do Império Romano no Edito de Tessalônica. Essa característica ganhou destaque durante a queda do Estado romano e a transição para a Idade Média. Esse foi um dos diversos momentos marcantes do século IV, irmãos. Um período de violentas mudanças. Se você tivesse saído de Roma no ano 305 d.C. para viver anos no deserto, quando voltasse certamente esperaria encontrar um cristianismo morto ou enfrentando as últimas ondas de perseguição. Em vez disso, o cristianismo se tornou a religião patrocinada pelo Império. Depois de ter tomado o poder em 284, Diocleciano, um dos mais brilhantes imperadores romanos, começou uma enorme reorganização que afetaria as áreas militares, econômica e civil. Durante certo período de tempo, ele deixou o cristianismo em paz. Na Páscoa de 337, Constantino havia percebido que a sua morte chegaria em breve. Dessa forma, chamou Eusébio de Nicomédia e pediu-lhe os sacramentos. Morreu em Acirona, nos subúrbios de Nicomédia. E aí, se interessou pelo assunto? Irmãos, eu tenho uma dica para vocês. O professor Lucas Gestas é um historiador licenciado em História, pós-graduado em História da Igreja e pós-graduado em Teologia Bíblica e Ministerial,
paleógrafo e mestre em História Social e doutorando em História Política. Atualmente ele faz pesquisas sobre a história da Igreja com ênfase no cristianismo oriental, suas importâncias para o cristianismo e seu contato com a tradição protestante. Ele tem um curso muito interessante sobre os 4 concílios ecumênicos da Antiguidade. Se você quiser saber, é uma ótima dica para que você entenda bem tudo o que aconteceu. Os concílios estabeleceram um novo momento na história do movimento cristão mundial, e todo pesquisador da história da Igreja, assim como teólogos e estudiosos do assunto, deve entendê-los profundamente para compreender o próprio cristianismo de hoje. E nesse curso ele aborda os primeiros concílios, o de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, tratando das suas causas, do contexto, do conteúdo e tudo o que aconteceu e suas consequências. Tratando até, irmão, sobre a metodologia do tratamento da história da Igreja e dos concílios e tratamento das fontes e da bibliografia. Então, é uma ótima oportunidade para você que ama a história da Igreja como eu, para poder se especializar ainda mais. Não deixe de dar uma conferida aqui no link que eu vou deixar na descrição do meu amigo Lucas Gestas.